Olá! E aí, tudo bem? Vamos falar sobre liderança? Hoje eu tenho um assunto super legal para falar com você. Ali nos cafezinhos, né, naquela sessão Fala que eu te escuto, ou mesmo quando eu estou fazendo mentoria, caráter privado, e até mesmo nos treinamentos, né, existe um tema que volta e meia, aliás, frequentemente aparece e causa bastante polêmica quando ele surge. E o tema é a gestão das novas gerações. De maneira geral, o que se ouve aqui ou ali nos cafezinhos e tal é aquela coisa, sabe? Ai, geração mimimi. Ai, geração algodão doce. Ai, geração floco de neve. Realmente assim, se você deixar esse assunto surgir, ele eclode numa choradeira danada. E eu quero falar justamente com você sobre isso hoje, por quê? Porque isso é muito importante, uma vez que as novas gerações são aquelas que irão caminhar, continuar produzindo e transformando o nosso mundo, ok? Pois é, gente. Como eu comentei logo no início, né? Esse é um assunto que causa muito calor, muita polêmica quando ele surge. Deixa eu contar para você uma coisa. Eu estava no ano passado fazendo um trabalho de mentoria com 7 empresários. Depois acabaram ficando 6 empresários, porque um teve que se afastar em função de problemas de família. E numa das conversas nossas, e a gente sempre tinha um tema específico, mas sempre deixamos realmente a coisa muito livre, porque eram eles que tinham que trazer muitas vezes as demandas, as angústias que eles sentiam no dia a dia, para que a gente conversasse a respeito. E num certo momento, um dos empresários levantou essa questão da meninada, foi o termo que ele usou, a meninada de hoje. E dali para frente, eu diria para você que começamos ali um momento de choradeira, sabe? Aquele momento de deixa eu desabafar. E os 6 empresários passaram 10, até talvez um pouco mais de 10 minutos, né, reclamando da dificuldade que se tem para que hoje possamos fazer a gestão, liderar essa moçada, né, essas novas gerações que estão aí chegando já no mercado de trabalho e muitos inclusive já agitando esse mercado de trabalho. E obviamente que eu sempre deixo, né, nessa conversa, eu sempre deixo primeiro a coisa aflorar, as pessoas dizerem o que acham conveniente, o que estão sentindo. Eu acho muito importante esse momento em que cada um coloca o que o coração está sentindo, o que o cérebro pensa e assim por diante. Então eu deixei a coisa rolar um pouco e realmente eles reclamaram demais, né? Cada um tinha 2 ou 3 casos para poder contar. E depois que eu percebi que a coisa deu uma acalmada, eu falei assim, gente, beleza, acho que o momento de desopilar foi legal, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, né? E eu queria aqui com você repassar um pouquinho da conversa que a gente teve, né? Primeiro, eu comecei, já fui pensando enquanto eles estavam falando, né, em como é que eu poderia abordar isso de uma forma um pouco mais descontraída, tal, no início. E eu disse para eles o seguinte, falei, vamos lá, gente. Vocês têm empresas, cada um de vocês tem dezenas de funcionários, né? Tinha um, inclusive, que tinha perto de uma centena de funcionários. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar em opções, então. Já que as novas gerações, vocês estão dizendo que realmente são muito mais problema do que solução, vamos pensar em algumas soluções. Falei, eu tenho aqui algumas sugestões, vamos pensar a respeito. E a gente faz sempre isso por Skype, né? Então cada um estava no seu quadrinho na tela e eu fui observando a cara de cada um, né? A feição de cada um enquanto eu falava. Então primeiro eu falei o seguinte, que tal a gente então pensar na possibilidade de vocês demitirem essas pessoas, né, da nova geração e contratarem aí pessoas que tenham mais de 50 anos. Falei, o mercado inclusive está tão carente de empresas que possam realmente dar espaço, né, para essas pessoas que agora vão aposentar inclusive muito mais tarde e tal. São pessoas muito mais diligentes, muito mais disciplinadas, são pessoas mais tarimbadas, até mais serenas. E talvez essa seja uma solução bacana. Vocês demitem todos os rapazes e as moças, né? E nós pensamos em fazer uma contratação dessa galera. Falei, inclusive existem associações que cuidam disso, se for necessário, eu até coloco vocês em contato e tal. Aí eu fui vendo, né, de imediato já o rosto de cada um, eles não estavam juntos, mas eu conseguia ver todos, né? E fui percebendo aquele estranhamento, né? Até que um deles levantou a mão lá e ele disse o seguinte, falou, olha, tudo bem, a gente respeita, eu respeito o pessoal com mais idade e tal, mas não dá, pô. Em empresa aqui, eu preciso muito de gente realmente que tenha energia, que tenha uma capacidade de movimentar as coisas de forma muito mais rápidas e muitas vezes com mais energia mesmo, tal. Ele falou, então para mim aqui não roda. Aí um segundo levantou a mão também, pegou a palavra e começou também a falar mais ou menos na mesma linha, né? Olha, eu respeito, até tenho aqui uns 2 ou 3 funcionários que têm mais de 50 anos, tal, mas eu preciso muito dessa moçada.
E aí sim foi a conversa e tal, e acho que dos 6, 4 falaram, 2 praticamente só assentiram com aquilo que tinha sido dito e tal. Falei, beleza, então parece que realmente trabalhar com as pessoas com uma idade mais avançada não daria certo. Falei, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta, né? Vamos trazer pessoal jovem da Finlândia. Eu estive lá, a gente fez um trabalho lá para conhecer como é que os finlandeses são educados, são desenvolvidos. Eu tenho comigo que se a gente falar com finlandeses, eles têm um pouco menos de toda essa afetação que essa nova geração apresenta hoje, né? Aí, obviamente que rapidamente um levantou a mão e falou, pô, você está brincando com a gente, né? Eu falei, sim, eu estava brincando com vocês, claro. Estava brincando, inclusive, quando eu falei de a gente fazer a substituição da moçada por pessoas mais maduras, tal. Porque eu sei que vocês têm negócios que vão precisar, muitas vezes, de pessoas mais experientes, mas vão precisar também das novas gerações, dessas pessoas que chegam realmente com ímpeto, com uma energia muito maior, tal. Então, tem lugar para todo mundo. Eu vejo hoje no mercado que há, sim, a condição de que todas as faixas etárias, todas as gerações trabalhem e coabitem, desde que, obviamente, nós façamos algumas coisas para poder ajudar essa convivência. Falei, gente, vejam só, vocês estão aqui há 15, 20 minutos só se vitimizando, só reclamando. Vocês perceberam, nós já falamos, a gente já estava avançado na mentoria, falei, nós já falamos sobre isso diversas vezes, sobre a questão da vitimização, como ela atrapalha a liderança e a gestão. E vocês estão aqui há 20 minutos, mais 25 minutos, só reclamando que essa geração é mimimi, que essa geração é muito imediatista, que essa geração é rebelde, que essa geração não é disciplinada. Se a gente continuar nessa vibe, nessa tocada, o que vai acontecer é que vocês vão continuar reclamando e não vão resolver ou não vão diminuir o problema. E aí, vi a cabeça deles sentindo e fazendo cabeça positivamente, e nós começamos a conversar. Eu falei, olha, eu estou com 56 anos. Eu me lembro quando eu estava na empresa com 20 para 21 anos, me lembro bem que eu tinha um gestor, cara muito bacana, tal, mas ele vivia dizendo para todo mundo ouvir, ele vivia dizendo o seguinte, essa garotada é muito questionadora, né? Ele tinha lá com ele uma meninada que tinha recém assumido postos na empresa, então uma moçada de 19, 20, eu tinha 21, acho que 20 ou 21, não me lembro. E ele falava muito isso. Ele reclamava, com um certo senso de humor, mas ele reclamava que a gente questionava muito. Ele falava assim, poxa, eu tinha antes pessoas mais maduras, tal, e você falava as coisas, o pessoal pegava e já ia fazer, vocês ficam perguntando as coisas. Então essa questão de novas gerações, ela é muito relativa. Claro, nós estamos vivendo um momento que talvez não tenhamos vivido na história da humanidade, onde as mudanças são bastante intensas e rápidas, inclusive as mudanças de gerações. Mas as gerações sempre foram, de certa forma, conflitantes. Nós tivemos lá atrás a geração dos baby boomers, né? Aquele pessoal que sucedeu a guerra, era um pessoal focadíssimo no trabalho, focadíssimo em construir uma carreira, em construir uma poupança. Depois a gente teve uma geração, Woodstock, que foi uma geração que sucedeu, de certa forma, os baby boomers, e foi aquela geração de, tudo liberado, proibido proibir, né? E que tanta coisa, tantos movimentos surgiram a partir dessa geração Woodstock, tá certo? Depois nós tivemos uma geração pós-Woodstock, que muitos chamam de geração X. Eu acho que eu faço parte dessa geração X, que de novo houve uma volta, né, para aquela coisa da disciplina, de você ter a família, pensar muito em construir um patrimônio e tal. E agora estamos aí com as gerações Y, Z, milênios e assim por diante. Então, as gerações sempre foram se alterando ao longo do tempo. E esse papo de que, poxa, a moçada, o pessoal mais jovem é complicado, esse é um papo que remonta... Eu não conheci meu bisavô, mas o meu avô e a minha avó, eu me lembro falando isso. Essa meninada de hoje é complicada. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho que nós, líderes, precisamos parar e pensar é que a gente, às vezes, embarca num processo de crenças e até de inconsciente coletivo que é absolutamente pernicioso para a liderança. Se você entender que nós temos uma geração que tem forças e que tem desafios, e se você souber trabalhar com isso de forma a alavancar o melhor dessa geração, poxa, você vai ter uma geração absolutamente antenada, como são no mundo de hoje, uma geração energizada, uma geração conectada, uma geração que gosta muito de autonomia, que pega alguma coisa se você realmente souber trabalhar
com esse pessoal, eles pegam essas coisas e vão correr atrás porque eles gostam do sentido de estar realizando coisas. Mas tem também os desafios. Os desafios são, é uma geração inquieta, é uma geração que eu não diria rebelde. Eu acho que todo jovem é um pouco rebelde. Mas eu diria que um traço dessa geração é muito mais questionadora realmente. Ela quer saber por que as coisas têm que ser feitas, para que as coisas têm que ser feitas. E vamos pensar o seguinte, gente. Essa geração é uma geração feita por nós. Nós que temos hoje acima de 40 anos, nós produzimos essa geração. Nós criamos essas pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande no que eles são. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, estou no capítulo 2 ainda, ele deve ter mais ou menos 10, 12 capítulos. Eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? O livro tem um título provisório que é Pais conscientes não criam filhos, formam líderes. Eu sei que eu vou apanhar pra caramba quando esse livro for lançado, mas eu quero efetivamente fazer a minha contribuição a respeito. Porque acontece o seguinte, os pais de 30 anos para cá, eles vêm realmente criando os filhos de forma diferente do que foram criados. Houve aí uma certa ruptura entre o modo de criar. Teve muita coisa bacana que foi inserido nesse contexto, como sempre, e teve algumas coisas que talvez possam ser revisadas. Mas o fato é que depois, com 18 anos, essas pessoas que são nossos filhos, eles vão para o mercado de trabalho. E nós precisamos trabalhar, precisamos nos esforçar para que eles tenham espaço no mercado de trabalho, por dois motivos. As empresas vão continuar precisando de pessoas e as gerações mais maduras vão passando. E essa geração e as próximas é que vão conduzir, é que vão gerenciar, é que vão atuar, é que vão tentar perenizar, se não perpetuar. O termo perpetuidade é muito forte para empresas, mas perenizar essas empresas e esses negócios, tá certo? Eles têm uma responsabilidade muito grande em dar sequência e nós temos uma responsabilidade muito grande em conseguir fazer com que essas pessoas se integrem ao mercado de trabalho. E olha, gente, esse mimimi dos líderes, essa vitimização dos líderes, chega ao ponto de eu estar conversando com pessoas, com líderes, que falam assim para mim, Essa nova geração realmente é muito complicada, né? aí eu falo assim, peraí, quantos anos você tem? Aí o cara me fala assim, Ah, eu tô com 25. e de qual geração você é, caramba? Aí ele fala assim, Não, veja bem, é que eu tô com 25, vou fazer 26 no final do ano. Eu tô falando do pessoal de 20, 21. como se de repente esses 4 anos fizessem tanta diferença assim. Mas o que é isso? Isso é cada vez mais um inconsciente coletivo que leva nós líderes a um processo tóxico, nocivo de vitimização. E eu quero falar para vocês que essa geração tem o seu valor e que essa geração pode sim ser liderada para produzir muito bem, para gerar alta performance, desde que nós tomemos alguns cuidados para que isso aconteça. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então do que essa geração traz de bom para dentro das empresas ou dos negócios e aquilo que essa geração traz como um desafio que talvez seja maior do que era no tempo em que nós éramos jovens e éramos a nova geração da época. Algumas coisas que esse pessoal tem de sensacional: a criatividade, a conectividade, o senso de pertencimento quando eles são realmente colocados dentro de um projeto. A energia que eles trazem é fantástica. É um pessoal super afim de ver coisas acontecendo. É um pessoal que tem a autonomia, se você realmente souber dosar, eles adoram trabalhar por conta. Enfim, é um pessoal que é, eu diria, gasolina azul, energia pura. Agora, quais são os grandes desafios? Reforçando um pouquinho o que a gente já falou agora há pouco, né? Os grandes desafios que é um pessoal realmente muito inquieto, é um pessoal questionador, é um pessoal que é imediatista. Se você não souber dosar a ansiedade, é um pessoal altamente ansioso. Eles cresceram num mundo muito propício à ansiedade, à concorrência, os vestibulares, as cobranças, a necessidade de ter likes nas redes sociais, muita coisa. Né? Os pais cobrando muito, olha, eu espero muito de você, hein? Eu estou dedicando a minha vida, tudo que eu tenho hoje, eu coloco na sua educação. Muita coisa, né, fez com que essas pessoas fossem muito ansiosas e queiram crescer muito rápido, queiram um sucesso muito rápido. As mídias sociais, elas trazem o tempo todo histórias de vencedores, elas contam muito os sucessos que ocorrem lá no Vale do Silício e em outros clusters de tecnologia. A mídia não conta os fracassos que ocorrem lá.
E eu sei, lá morrem muito mais empresas do que nascem. Mas o que eles ouvem é sobre Steve Jobs, Mark Zuckerberg e por aí vai. Então é realmente uma geração extremamente focada em coisas de curto prazo. E isso é um desafio que nós podemos e devemos trabalhar para que isso aconteça da melhor forma. O que não rola com essa geração? E se você puder, de repente, quiser, anote isso num papelzinho e deixa perto da sua mesa para você lembrar sempre. Primeiro, ordens. Ordens não rola com essa geração. Eles não foram criados a partir de ordens. Eu tenho 3 filhas, 2 de 5 e uma de 8. E quando eu jogo muito pesado em cima de ordens, elas não repelem, elas assentem, mas elas não embarcam. Elas precisam, na verdade, de conversa para que a coisa realmente role. Elas não estão acostumadas mais com ordens e nem com castigo. Quando as minhas filhas começaram a entrar na escola com 6 meses de idade, mas quando começaram a interagir mais na escola, já com seus 3 anos, seus 3 anos e meio, num certo momento eu falei para elas assim: se você não fizer tal coisa, você vai de castigo, hein? Aí a maiorzinha falou assim para mim: Papai, lá na escola, ninguém coloca a gente de castigo. E eu sabia que a escola colocavam eles para pensar de vez em quando, entendeu? Eu falei: Como não? Eu converso com as professoras e tal, e elas me falam que de vez em quando vocês vão pensar. Aí ela falou assim: Então, ela coloca a gente, depois de conversar com a gente, ela passa pra gente pra pensar no que a gente fez, no que a gente pode não fazer mais. Não é castigo. E aí, obviamente, que eu procurei, dentro do possível, mudar a minha maneira de falar com elas. Ao invés de falar, você vai de castigo, eu diria: se vocês fizerem alguma coisa errada assim, assim, assado, a gente vai conversar e depois vocês vão ter que repensar aquilo que vocês fizeram. E era a maneira como elas encaravam aquilo de forma positiva. Então, não adianta. Ordens pega muito mal. As pessoas, essa moçada, às vezes até olha para você e faz assim. Mas lá dentro, estão falando assim, ó, aqui para você. Tá? E você não vai liderar desse jeito. Tá? Outra coisa que não rola é isolação. É isolar. É colocar essa moçada para trabalhar sozinha. Veja, não estou falando sozinho no sentido de site. Ela pode trabalhar numa mesinha lá, sozinha, separado. Mas se não houver interação, você com ela, conversando, discutindo o trabalho, se ela não tiver condição de discutir coisas com seus colegas tal, de maneira geral, ela vai pirar. Muita gente fala que a tecnologia está afastando essa moçada. Eu tenho uma certa reserva a esse tipo de coisa. A tecnologia está muitas vezes afastando fisicamente essa moçada. Nem videogame essa moçada joga sozinha. Eles entram online e eles estão com pessoas de diversos países pelo mundo, jogando, trocando feedbacks, parabenizando um ou outro e assim por diante. Então, eles são muito de comunicação. Muitas vezes, comunicação não acontece olho no olho, como a gente tem que até sugerir, estimular, porque eles precisam do olho no olho. O olho no olho é muito importante, não é muito hábito deles. Mas deixá-los isolados, deixá-los num canto, sem que eles possam interagir, é o caos para eles. Uma outra coisa que não rola, é complicado você conseguir alavancar o melhor dessa geração se você fizer. É você, de repente, estabelecer tudo o que tem que ser feito do jeitinho que tem que ser feito. Essa geração precisa, de certa forma, até onde é possível, de autonomia. Eles precisam saber que uma parte vai ser a cara deles no processo. Eles têm que saber que eles vão poder colocar um pouco deles no processo. É por isso que quando a gente trabalha, eu trabalho aqui ou ali, né, com empresas na área de call center, né, a gente procura fazer um trabalho de discutir bastante até onde pode se trabalhar um pouco a autonomia, a alçada, para que eles possam falar algumas coisas por eles mesmos, porque você colocar um script na frente dessa moçada e falar você não pode sair daqui, não é à toa que um dos maiores níveis de turnover, absenteísmo, acontece nessas áreas de call center. Por quê? Porque é a morte para eles ter que sentar numa cadeira e fazer exatamente o que mandam eles fazer, sem que eles possam fazer qualquer tipo de flexibilização nesse processo. É muito ruim para eles. O que também costuma não rolar com essa moçada, tá? A impessoalidade, que tem um pouco a ver com o isolamento, tá? A impessoalidade é aquela coisa de você não chamar pelo nome,
você não conheceu um pouco da pessoa, você não conheceu um pouco dos gostos dessa pessoa. Eles precisam muito, para poder se sentir dentro do processo, eles precisam muito de ter essa coisa de que, cara, eu sou importante aqui. Eu sempre comento o seguinte, né? Na minha época de juventude, existia um músico muito famoso, violonista e compositor, chamado João Gilberto. Ele morreu recentemente, é um ícone da música popular brasileira, da bossa nova, tá certo? E ele fazia shows em que ele colocava 300 pessoas, 400 pessoas no auditório, e se alguém espirrasse, ele parava de tocar e falava assim, poxa, ó, se for continuar espirrando, sinto muito, mas eu não vou continuar tocando. Hoje, se você fizer isso com a galera vai embora do teatro. Não é à toa que os conjuntos, os artistas que mais têm sucesso são aqueles que promovem a arte de forma interativa, onde as pessoas podem cantar juntos, dançar e assim por diante, fazem coreografia própria, tal. Por quê? A nova geração, ela precisa sentir que ela tem importância no processo. Outras coisas que não rolam ou que não conseguem alavancar o melhor dessa geração é você não desafiá-los, eles precisam de desafio, tá? E aí eu falo muito dos campeões. Quantas vezes nós esquecemos, né? Erramos. E deixamos os campeões lá tocando a vida deles, tranquilos, estão entregando as metas, estão direitinho, estão fazendo tudo certinho, e a gente não faz nada para subir a régua com eles. Eles precisam de perceber que estão sendo desafiados. Por outro lado, e contrariamente a isso, também eles não aceitam ser sobrecarregados. Se a gente sobrecarregá-los de uma forma inaceitável para eles, eles espanam, eles param. Eles não vão trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, como a gente trabalhava, como nossos pais trabalhavam. Eles vão sair da empresa, vão fazer alguma coisa qualquer que eles possam trabalhar 6, no máximo as 8 horas deles. E por fim, a falta de propósito. Essa moçada não roda bem se eles não souberem por que eles estão trabalhando. Vamos lá então. Como é que a gente pode fazer para poder trazer essa galera para o jogo e fazer com que eles joguem efetivamente com muita vontade e motivação? Primeiro, acabei de falar, sem propósito, essa moçada não rola. Então, não dá para você ser aquele líder que senta na reunião e fala assim, moçada, essa semana vamos ter que fazer isso, 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 você faz assim, você faz assado, você faz assado, você faz assim, me traz depois tal, tal. Eles vão sair dali absolutamente frustrados. É preciso que a conversa seja muito assim. Moçada, para que nós possamos concluir aquele projeto que vai ajudar a empresa a atingir um market share maior, como eu disse para vocês, existem algumas atividades que estão conectadas com o projeto e que a gente vai ter que essa semana dar uma acelerada. Por quê? Porque ao entregar nessa semana, a área A, B ou C vai apanhar os nossos insumos e com ele vai fazer isso, isso e aquilo. Eles precisam entender o que eles fazem. Não é só aquela coisa de reunião do começo do ano, de falar de propósitos macro da companhia, que é super importante, de falar dos propósitos macro da área, do projeto, tudo isso é importante. Mas o tempo todo eles precisam saber. Essa moçada não está colada no o quê, eles estão coladas no porquê. Então, o que mais movimenta essa moçada não é saber o que fazer, é saber por que é preciso fazer aquilo. Se você não está trabalhando isso, se você não está discutindo o propósito das coisas de forma, às vezes, coletiva e muitas vezes de forma individual, esquece, você não vai conseguir trazer todo o potencial, toda a energia que esses caras têm para poder ajudar você a construir os resultados. Bom, a partir dessa conversa de propósitos, a gente entra num ambiente que tem muito a ver com a gamificação, né? Essa moçada, eles adoram os jogos. E eu falo sempre o seguinte, você pode fazer o trabalho do dia a dia tentando fazer um paralelo entre o trabalho e os jogos. Claro que eles podem até curtir mais, no final de semana tá lá no game que eles mais gostam, jogando com jogadores do mundo inteiro. Essa é a parte do lazer. Mas eu posso trazer algumas coisas dessa vibe para dentro do nosso trabalho. Então, primeiro, objetivos. Eles precisam ter bons desafios. Objetivos desafiadores que façam com que eles percebam que é possível, mas vai exigir um pouco mais deles. Depois disso, é preciso que a gente dê para eles a autonomia possível. Claro, tem normas, tem coisas que não podem ser feitas diferentes, tem coisas que eu sei como mais sênior, de que é super importante estar ali, então eu não estou dizendo que é entregar o que tem que ser feito e falar para eles, vai, toca aí do jeito que você quiser. Seria a liderança laissez-faire. Né? Ela é um estilo muito perigoso, a não ser em situações muito específicas, onde você tem liderados muito sêniores,
e tudo mais. Não é isso. Mas é você pesar, dosar sempre o que eu tenho que falar para ele fazer efetivamente e o que eu posso deixar ele fazer como ele quiser. E a gente tem muitas vezes uma dificuldade de fazer isso, por quê? Porque a gente acha que o jeito que a gente quer fazer as coisas é o melhor. E eu diria para você o seguinte, até pode ser. Só que você, ao fazer isso, você não vai trazer esse cara 120% para o jogo. Então, às vezes, é até melhor abrir um pouco a mão de algumas coisas que você poderia pedir para o cara fazer daquele jeitinho. Deixa o cara fazer do jeito dele. Depois, você pode fazer, nos momentos de feedback, é você falar para ele, olha, gostei, ficou legal, mas pensa no seguinte, se você fizer assim, 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 você não vai gastar tanto tempo nisso e tal. Pronto, você vai dar a chance para ele de fazer a mudança. Mas não colocar aquela coisa como se fosse o passo a passo do começo ao final. Ter autonomia. Lá no jogo, ele está jogando como ele quer jogar, como ele acha melhor. E claro, ele vai mudando o jeito de jogar quando ele percebe que de um jeito ou de outro é mais fácil atingir o resultado. Ele mesmo vai mudando. Você pode ajudá-lo nesse sentido, mas dê autonomia possível. Eles gostam muito disso. E mostra que você confia no potencial dele. Depois, né, claro, a autonomia tem que vir também com apoio. Você vai estar perto, você vai estar perguntando como é que está indo aquela etapa do processo. Você vai passar pela mesa dele e falar assim, algum probleminha aí? Quer minha ajuda? Tal. Outra coisa, vamos trazer para os jogos também. Eles têm objetivos desafiadores, mas possíveis. Eles têm autonomia e eles têm feedbacks permanentes. O jogo geralmente vai o tempo todo dando feedback para eles. Você morreu, você atravessou a fase tal, você fez tantos pontos. Então eles vão recebendo feedback permanentemente. Nós precisamos, com essa geração, ser líderes. E realmente conversamos muito com eles, dando feedback e tal. E não é só o feedback de crítica. Também é importante. Também é construtivo. Também é positivo. Mas é também o feedback de elogio, de reconhecimento. Fantástico, adorei, hein? Passei aí, vi você fazendo, você terminou o negócio aí. Tô olhando a cara desse negócio, tô achando, ó, tá ficando muito legal. Então, esse lance de você estar sempre em contato e sempre dando feedbacks agrada muito essa nova geração. E sempre, sempre reconhecer. Lembrar que eles precisam de reconhecimento. Quando eles estão no game, no final, eles atravessam uma fase, atravessam uma outra fase, de vez em quando eles estão lá no top 10, entre os que mais pontuam, recebem as tacinhas, né? Recebe lá os foguetes, os rojões, né, que explodem quando eles conseguem concluir, né? Eu vejo, ó, esse trequinho aqui, ó, esse relógio, eu faço meus exercícios, né? E ele fica o tempo todo me dando feedback. Olha, hoje você ultrapassou a sua marca, ultrapassou a sua meta e a sua marca. Aí quando eu ultrapasso a meta e a marca, aparece um monte de fogos de artifício, assim, né? Mas quando eu não faço o exercício, ele fala assim, olha, hoje você não fez, você ficou devendo. É um processo de feedback permanente. E com reconhecimento sempre. Eu digo o seguinte, com essa geração, mesmo nos momentos em que as coisas não funcionarem 120%, é importante que a conversa seja assim. Gente, ó, eu queria reconhecer, eu queria parabenizar vocês por isso, isso, isso e aquilo que aconteceu no processo, mas ao mesmo tempo queria conversar com vocês sobre algumas coisas em que a gente derrapou e que a gente pode evitar derrapar da próxima vez. Quando eu faço esse jogo, para eles tudo bem. Agora, se eu sou aquele líder que só chamo para poder falar que alguma coisa não deu certo, para poder criticar alguma coisa, eles vão para casa absolutamente destruídos. Isso não os anima. Ao contrário, isso os destrói. Agora, muitas vezes eu ouço o seguinte, poxa, eu estou tentando fazer isso, eu estou tentando, mas está difícil. O pessoal não tem o perfil para poder ouvir, para poder... É um pessoal que está muito mais ligado a querer empreender, eles querem trabalhar por conta própria e tal. Aí eu sempre digo o seguinte, poxa, então nós erramos. Nós erramos ao contratá-los. Porque eu gosto muito de uma frase que se fala muito no mercado corporativo, que é assim, contrate devagar e demita rápido. Claro, não estou falando que para demitir de forma precipitada. A gente vai falar ainda em algum dos vídeos nossos sobre demissão, e a demissão não pode ser precipitada. Mas a questão é a seguinte, quando você chega à conclusão de que realmente tudo que foi feito já não está surtindo os efeitos necessários, que nem você, nem a empresa e nem a pessoa vai ser feliz juntos, demita rápido. Agora, contratar, tem que contratar, gente, com muito cuidado. O que acontece muitas vezes, e por isso que, não raramente, os líderes criam estereótipos, né? Essa geração é assim e tal. Porque na hora de contratar, ou o pessoal só olha o currículo acadêmico, fala inglês, oba! Tem faculdade, oba!
e não, sabe, olham com cuidado os comportamentos, o perfil, ou faz a entrevista, faz a conversa, sem conseguir alinhar coisas que são fundamentais. Por exemplo, eu ouço muito o seguinte: a moçada quer ser promovido a cada 6 meses. Poxa, eu também quero. Eu tenho 56 anos e adoraria. Então, essa não é uma característica só da geração que hoje tem seus 20 e poucos anos. O que acontece é o seguinte: com essa geração, se a gente não contextualizá-los, não alinhar com eles, eles vão cobrar. Enquanto no nosso caso, a gente ia esperando, ia esperando. O colega falava assim: fica aí, Edson, calma, a tua vez vai chegar. E a gente ficava, se resignava. Numa entrevista, a admissão de um funcionário hoje, é muito importante. Se para você é importante que se obedeça ao horário de trabalho, é fundamental que você diga o seguinte, faça a seguinte pergunta: como é que você trabalha a questão de horários? Conta para mim um pouco. Como é que é o teu horário durante o dia, escola, tal, e como é que você se sente em relação a isso? Não precisa perguntar. Se você perguntar assim: você gosta de obedecer horário? O cara, às vezes, está precisando de emprego, fala: sim, sim. Igual aquele programa do Silvio Santos, né? Que tinha lá, troca, não troca, tal. Então, não é por aí. Mas se você faz uma pergunta dessa: me conta um pouquinho sobre o seu dia, o que mais te angustia, tal. Aí ele vai começar a contar, falar assim: o que mais me angustia é ter que acordar cedo, chegar lá na escola às 7h30 da manhã, eu gosto muito mais de fazer as coisas com liberdade. Então ele vai te contando coisas que você vai compondo. Não quer dizer que por causa disso você vai já limar o cara. Mas você fala: opa, esse cara vai ter uma certa dificuldade de se enquadrar num ambiente em que o horário é muito hermético, é muito definido e tem que ser cumprido. Se você acha que esse cara precisa ter um pouco mais de paciência, porque na empresa as promoções são mais raras, a empresa não tem assim um plano de carreira mais acelerado, tal, você precisa falar para ele: escuta, me fala uma coisa, você já ficou algum tempo na empresa que trabalhava sem promoção? Como é que foi para você? Como é que você se sentiu? E aí, eventualmente, se esse cara nunca trabalhou, e pode acontecer, você pode perguntar para ele: vem cá, se você ficasse numa empresa durante 3 anos trabalhando no mesmo local e sem uma promoção, sem você poder galgar um novo cargo e tal, me conta um pouquinho, como é que seria isso para você? E aí você vai percebendo. E depois disso, quando você escolher o cara, quando eu falo cara, sempre homem ou mulher, obviamente, né? Quando você escolher a pessoa que vai se integrar à empresa, à equipe, assim por diante, é importante fazer um contrato com essa pessoa. Relembrando muitos pontos que foram discutidos, olha, vamos lembrar o seguinte: nós aqui não temos condição de te prometer e mesmo de atender qualquer expectativa de promoção rápida. Aqui as pessoas ficam muitas vezes 1 ano e meio, 2 anos, até conseguir galgar um novo cargo. Olha, aqui nós vamos relembrar, nós precisamos muito de pessoas que obedeçam os horários de entrada e de saída, porque nós somos uma empresa que atendemos clientes aqui, portanto, precisamos estar atendendo nos momentos em que eles nos procuram, e por aí vai. Você precisa fazer todo esse alinhamento para que a pessoa, quando cair para dentro, vamos dizer assim, quando realmente entrar a catraca dentro, ela esteja preparada para poder efetivamente entender que isso faz parte do jogo. E cuidado, tá, gente? Muito importante o onboarding. O que é o onboarding? São aqueles 10 dias iniciais. É com quem esse cara senta, com quem ele almoça, de quem ele ouve as coisas. Eu sempre digo o seguinte: você pode ter feito tudo certo na admissão. Se você, de repente, deixar esse cara sentar com as pessoas erradas durante 1 semana, praticamente você perdeu essa pessoa. Porque é um momento de entrada, é um momento de aculturamento. Então procura colocar essa pessoa próxima a um cara protagonista, a um cara que realmente já entendeu qual é o jogo na empresa. Coloca ele pertinho, para esse cara almoçar 2, 3 dias com ele. Almoça o 4º dia você com quem entrou. E aí você está, obviamente, falando sobre coisas legais que a empresa tem, mas também sobre os desafios. Esses primeiros 10 dias são fundamentais para que a pessoa entenda efetivamente o que ela vai encontrar e para que ela tenha, inclusive, uma expectativa muito calibrada. Porque quando você calibra bem a expectativa, a frustração diminui. Eu sempre digo que a felicidade e a satisfação ela é uma equação que é basicamente a realidade sobre a expectativa. Quando você traz uma expectativa muito exacerbada, só fala das coisas boas, só fala o que é legal, o cara chega depois e pega uma realidade um pouco menor, vai dar muito menos que essa satisfação. Quando você coloca uma série de desafios, às vezes até você exagera um pouquinho nos desafios, essa pessoa entra e vê também que tem um monte de coisa boa que você não falou, eventualmente a realidade supera a expectativa. E aí o resultado é maior do que E é claro, né?
Eu acho que a nossa ambição é que as pessoas trabalhem sempre com o resultado dessa divisão, realidade sobre expectativa, superior a 1. Ah, Edson, mas eu tenho um caso que eu fiz tudo isso que você tá falando, poxa. Eu fiz tudo isso, eu contratei direitinho, eu alinhei, eu dei autonomia pro cara, eu tava sempre perto dele, eu dei feedbacks sempre pra ele. Eu reconheci, puxa, eu falava bem desse cara, não só pra ele, como pra todo mundo e tal, e esse cara foi embora. Não adiantou nada. Calma, calma. Adiantou? Sim. Por quê? Primeiro, essa geração, o movimento é o traço predominante dessa geração. Se você fizer tudo bem legalzinho, você não está garantindo que essa pessoa vai ficar. Só para você ter uma ideia, empresas como Facebook, Google, Microsoft, elas têm um tempo médio de permanência dos seus funcionários de 2 anos. 2 anos! Com fliperama, com bônus, com cestas de basquete, com tudo mais. Por quê? Porque essa geração também, ela quer conhecer coisas novas, ela quer conhecer atividades novas, empresas novas. Então, ao contrário, pelo fato de você saber que essas pessoas, mesmo que você faça tudo certo e a empresa faça tudo certo, elas vão sair num curto espaço de tempo, exceto algumas situações, você precisa acelerar a curva de aprendizagem dela. Porque você vai contar com ela efetivamente por 2, 3 anos. Se ela não sair para outra empresa, ela vai sair para uma outra área. Certamente ela vai sair. E acho até que nós, líderes, precisamos cuidar disso. Eu vou trabalhando no job rotation com ela, ela vai passando por várias funções, porque assim também ela vai se percebendo crescendo e tal, mas se chegar uma hora e falar assim, chefe, eu estou enjoado, eu estou entediado de trabalhar aqui e tal, e se for uma pessoa que vale a pena, eu preciso buscar dentro da companhia desafios que possam fazê-la crescer e onde a companhia possa continuar contando com o talento dela. Então isso vai acontecer. E o que eu posso fazer para poder evitar um mal maior? É como eu falei, primeiro, fazer com que todo mundo conheça de tudo do trabalho, assim se essa pessoa sair de repente, você não fica na mão, você pode eventualmente no começo dividir as funções dela entre os demais componentes da equipe e depois vai buscar, obviamente, com calma, com profundidade, alguém para supri-la. E também você precisa acompanhar de perto o humor dela, a vontade dela, porque no momento que ela falar o seguinte, chefe, eu gosto muito daqui, eu adoro trabalhar aqui, eu gosto muito de trabalhar com você, eu aprendo muito aqui, mas eu cansei. Aí a conversa tem que ser primeiro assim, vem cá, e dentro da companhia, você vê alguma outra área que você gostaria de trabalhar? Você quer que eu converse com algum dos meus pares para poder ver se você pode atuar? Enfim, é tentar reter ao máximo, porque, puxa, custa muito caro, né? Contratar, aculturar, formar, né? É muito caro tudo isso. Então, perder é triste. Só que assim, se acostume. E daqui para frente, a nossa vida vai ser essa. Vai ser contratar bem, alinhar direitinho, fazer com que essas pessoas se sintam super bem para poder trabalhar, acelerar a curva de aprendizagem para poder produzir o mais rápido possível e muito bem, reconhecer sempre, criar um ambiente onde as pessoas se sintam super bem e tal, e estar preparado, porque num certo momento ela vai falar assim, gosto daqui, mas tchau. E aí, né, gente? Aí precisamos, na verdade, desejar para essa pessoa boa sorte. Se for dentro da empresa, vamos ver essa pessoa para cá ou para lá. Se não for, é realmente perceber que a gente conseguiu entregar para ela o máximo que a gente poderia entregar, receber dela também o máximo que a gente poderia receber, e a partir daí, jogo que segue, vamos dizer assim. Né? Tem que apertar o botãozinho lá do play e começar outra vez. E aí, o que vocês acham dessas dicas para que você possa conduzir novas gerações? Você está agora um pouco mais convencido de que as novas gerações não são um problema? Elas são, na verdade, um desafio? Eu espero que sim, tá? Até porque você vai conviver com elas pelo resto da vida, em casa e fora de casa, no trabalho também. Um abraço para você, fique com Deus e espero que o Papa tenha te ajudado a melhorar um pouquinho a tua percepção da liderança, tá bom? Tchau, tchau.